Nosso convidado foi o primeirinho a chegar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Cheguem, cheguem, sejam bem-vindos. Boa noite, Vivi. Pessoal, então eu já vou começar a fazer a introdução da nossa live de hoje, que é uma live muito especial. Nós vamos hoje começar uma série de lives que eu vou fazer no mês de setembro sobre a campanha do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha de prevenção do suicídio. Eu já vou começar parafraseando o nosso querido convidado de hoje, que o suicídio é a ponta do iceberg de um problema psiquiátrico não tratado de forma adequada. Então, eu já vou convidar o nosso doutor para entrar aqui. Espera ele aceitar e aparecer. Boa noite. Tudo bom, Renata? Seja bem-vindo, doutor Rafael. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite. Para nós, para toda essa audiência, é uma honra tê-lo aqui hoje falando sobre esse assunto. Então, eu vou deixar o doutor Rafael se apresentar e depois a gente vai continuar falando sobre o nosso assunto. Oi, Renata, tudo bom? Obrigado. Eu que agradeço o convite, viu? Sempre bom conversar com colegas da área da saúde que pensem fora da caixa também, e pensar outras maneiras de cuidar dos nossos pacientes, né? Em especial nesse mês de setembro, né? Do Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio. Eu sei que temos audiências mistas aqui, algumas pessoas que te acompanham, algumas pessoas que me acompanham. Farei uma breve apresentação de por que eu escolho trabalhar com a psiquiatria, com abordagem integrativa, que eu levo tanto em conta a nutrição. E se você pudesse apresentar brevemente, você que é anfitriã do evento, mas para a minha audiência também conhecer o teu trabalho. Claro. Eu sou o Dr. Rafael Gomes, eu sou médico psiquiatra, trabalho com abordagem integrativa, onde eu uso tanto das práticas tradicionais em psiquiatria, como os psicofármacos, psicoterapia, tenho uma formação como psicoterapeuta também, como das práticas integrativas e complementares, desde a nutrição, aromaterapia, auriculoterapia, encaminho para homeopata, para acupunturista. Óbvio que não domino todas as práticas integrativas, mas tento individualizar o tratamento ao máximo, né, com o paciente. Trabalho tanto em consultório e trabalho na linha de frente também, na parte hardcore da psiquiatria, que é enfermaria de psiquiatria. Eu sou professor preceptor dos residentes de psiquiatria aqui em Campinas, do Hospital Ouro Verde, onde eu trabalho, né? Então eu brinco que eu tô nas duas pontas, tanto ali na linha de frente, pronto-socorro, paciente suicida, bipolar, com esquizofrenia grave que precisa internar, desde a outra ponta, aquele paciente que nem tem um transtorno psiquiátrico propriamente, mas que tem algum sofrimento e busca ajuda, né? E a ajuda que eu tento promover é tentar encontrar onde que está a peça faltante do quebra-cabeça para poder ajudá-lo. E muitas vezes a peça faltante é justamente, né, essa nossa área que a gente gosta tanto, da nutrição, né? Que uma boa nutrição, ela não garante uma boa saúde, saúde mental, mas ela é imprescindível, né, para ter alguma. Então, obrigado pelo convite, queria que você se apresentasse um pouquinho também. Então, para os seguidores do Dr. Rafael, meu nome é Renara Leite, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição integrativa também. E dentro das minhas abordagens hoje no consultório, eu trabalho muito com esse esteio nutricional na saúde mental. Porque a gente sabe que dentro do tratamento ortodoxo da psiquiatria, não se leva em consideração esse pilar. E cada vez mais a gente tem a certeza de que é um pilar que pode sim contribuir muito, né? Pode ter uma contribuição aí na eficiência, na eficácia do próprio tratamento farmacológico tradicional da psiquiatria. E quando a gente sabe que quando o pilar da nutrição entra, os desfechos sempre são melhores. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, gente. Sobre o real papel da nutrição nas doenças psiquiátricas. E o Dr. Rafael vai começar fazendo uma introduçãozinha sobre a perspectiva médica disso. Porque, como eu acabei de falar, não é uma coisa que está inserida de forma tão tradicional.
né? Você não tem essa orientação de melhorar a sua alimentação e nem se faz alguma associação clara hoje com as doenças psiquiátricas, com algum fator nutricional. E a gente sabe que isso hoje é uma realidade. Os estudos vêm mostrando cada vez mais essa relação. Como ele disse, a nutrição ela não garante, ela não tem como ser sozinha eficaz contra uma doença psiquiátrica, mas ela é um dos pilares indispensáveis para que esse tratamento seja eficiente aí a médio e longo prazo. Doutor Rafael, você é um médico fora da caixa, como acabou de falar. É um médico que está acima da média, porque integra o paciente dentro de outros contextos e, com certeza, acaba oferecendo melhores resultados. Dentro da psiquiatria hoje, qual é essa perspectiva? O que existe de evidência no tratamento nutricional dentro das doenças psiquiátricas hoje? Então, pode parecer até estranho, né? O que tem a ver um psiquiatra vir aqui falar de nutrição, né? Em relação à saúde mental como nutricionista. Quando, assim, de maneira geral, na área da saúde, quando um paciente vai, por exemplo, num cardiologista, num endocrinologista, ele até espera que o cardiologista dê um toque. Olha, come menos sal, emagreça, se exercite, ou vai no endócrino por conta do diabetes. Olha, dá uma maneirada no carboidrato. É esperado. Não é esperado que ele vai no psiquiatra. Quando eu pergunto, eu tenho todo um questionário, né? Eu pergunto, olha, o que você come? Toma refrigerante? Toma café? Mas por que você está perguntando isso, né? Mas é um paradigma que eu acredito que tende a mudar, né? Que tende a mudar. E normalmente, antes de um paradigma mudar e alguma coisa ser tida como óbvia, né? Existe muita resistência. Tem uma história muito famosa na medicina, né? De um ginecologista obstetra, o Samuel Weiss, que a história é a seguinte, não sei se você conhece, talvez a audiência não conheça, eu vou contar brevemente. A história é a seguinte. Tinha um obstetra, século XVIII, se não me engano, começo do XIX, que ele era professor lá, doutor, e ele fazia os partos. O que eles viam? Os partos, tinham as parteiras que faziam os partos em casa, em um lugar separado, e os médicos que faziam os partos nos hospitais. Eles percebiam que as mulheres que faziam parto nos hospitais com médicos, com estudantes de medicina, morriam mais do que quando faziam com as parteiras. Não fazia sentido nenhum. Como assim? São médicos mais preparados, estudantes, mas morria mais. E ninguém sabia explicar o porquê. Aí o Samuel Weiss começou a pensar a respeito do problema. O que será que acontece? E o que ele notou? Que os estudantes de medicina, antes de ir para a sala de parto, eles tinham aula de patologia, eles mexiam em cadáver, né, em defunto, e depois iam lá e faziam os partos. E eles não lavavam as mãos, não tinha esse conceito de antisepsia, né, de fazer higienização. E eles iam lá com aquelas mãos cheias de bactérias do defunto e faziam parto. E no parto tem sangramento, tem toda, mesmo um parto sem complicações, né? E as mulheres morriam. E que ideia que ele teve? Brilhante, simples, né? As ideias brilhantes são simples. Vamos lavar as mãos, né? Vamos lavar as mãos antes de fazer o parto. Então saiu do necrotério não, da aula de patologia, lava as mãos e faz o parto. Que absurdo! Como assim vai lavar a mão? E antigamente o jaleco sujo, né? Mais dos cirurgiões, era quase como uma medalha de guerra, né? Sangue, aquela coisa. Que lavar a mão o quê? Isso é um absurdo. E teve muita resistência. Ele foi tido como um cara assim, que estava indo totalmente contra a maré, desacreditado, né? E o tempo passou, provou que ele estava certo, e hoje em dia, ai de quem não lavar a mão, ainda mais em tempos de pandemia. Então, essa coisa de trazer a nutrição para a saúde mental, eu acho que a gente está com um pouco nesse pé ainda. Ainda é novidade, tem muita resistência, mas eu acredito que é questão de tempo, de ser uma coisa sine qua non. Não vai existir uma entrevista psiquiátrica, eles vão perguntar ao paciente o que ele come. Não que o psiquiatra vai sair prescrevendo dieta. Eu não estou habilitado, não sei prescrever dieta. Mas pelo menos identificar alguns fatores, orientar, encaminhar para um colega nutricionista, quando é o caso, né? Então é uma coisa que eu acho que está mudando. Essa história do Samuel Weiss é bem boa porque acho que estamos vivendo uma coisa um pouco parecida. Antes de ser óbvio, né, parece ser ridículo. É, Antes de ser aceito como auto-evidente, existe essa briga. E é uma coisa, é uma realidade. Eu prego muito essa bandeira. E eu noto essa resistência aqui nas redes sociais de pacientes, de profissionais, que sempre fazem questão de não tem nada a ver. Existe, doutor, aqui um entendimento que o paciente já está sofrendo.
submetê-lo a algum tipo de restrição, a algum tipo de orientação nutricional, é uma coisa que pode intensificar isso. Então, muito além de não haver uma orientação sobre uma alimentação adequada para o paciente psiquiátrico, existe uma liberação, né? Existe essa intenção de faz o que quiser, porque esse não é o momento de pensar em restrição. E aí o paciente acaba vivendo uma vida mais desregrada, onde ele vai comer alimentos por prazer, vai fazer essa busca por prazer, vai perder qualidade nutricional, vai desenvolver alguns tipos de desnutrição, vai desenvolver quadros inflamatórios oriundos do volume de junk food que consome, e isso acaba agravando bastante a situação. É o que se percebe nos tratamentos ortodoxos hoje, né? Então, eu vou começar falando de algo aqui, que é uma coisa que eu sempre falo. O nosso corpo, ele é um caldo bioquímico. O nosso comportamento, os nossos pensamentos e emoções, eles também têm influência bioquímica e metabólica. Então, é nesse momento que a gente não vai mais poder dissociar a importância de uma boa nutrição de uma saúde mental. Mais uma vez falando, não é que a nutrição vá tratar um paciente psiquiátrico ou que uma pessoa vá desenvolver uma doença psiquiátrica por alguma desnutrição. Mas existe uma forte influência, e isso é o que os estudos vêm trazendo para a gente hoje com bastante segurança. Doutor Rafael, o senhor pode falar de alguma coisa, de alguma evidência que existe hoje na psiquiatria de relação de nutriente com comportamento? A dieta, ela pode influenciar no nosso comportamento? Hoje, dentro da psiquiatria, nessa mais atualizada, ao qual o senhor estuda, já existe alguma relação específica de algum nutriente? Tem. Eu só vou dar um passo atrás. Você falou que na questão de evidência científica, né? Uhum. Somos profissionais, cientistas, a gente não vai sair fazendo coisa à nossa cabeça. Nós temos uma responsabilidade ética, né? De não sair prometendo mundos e fundos, da gente ter algum embasamento para as coisas que a gente fala, né? Senão vira charlatanismo. E essa questão do cientificamente validado é muito interessante, né? Porque quem patrocina estudos com alimentos, né? Recentemente teve um estudo australiano que avaliou o papel da dieta como tratamento para quadros depressivos. Estudos que mostram, um parênteses aqui, que mostram prevenção de depressão, tem muito já. E foi um estudo super novo, foi super legal, porque eles mostraram a alimentação, uma dieta mediterrânea, mais especificamente, como tratamento. Então, compararam o pessoal que tomou antidepressivo, fez a dieta, antidepressivo mais dieta, e o P foi lá significativamente estatístico, teve uma significância estatística. Então, provaram por A mais B, foi um estudo longo, que a alimentação coube como tratamento. Quem financiou? Não tem tanta gente interessada. Agora, pergunta quem topa financiar um estudo da sertralina que mostra que é bom para micose. Nossa, mas vai chover gente querendo patrocinar, né? Então, existe sim um conflito de interesse. Existem menos estudos, né, em volume absoluto, nessas áreas integrativas da nutrição, estudos nutricionais, inclusive, né? E mesmo as pesquisas validadas, então aquela coisa científica que o remédio funciona, e funciona mesmo, os psicotrópicos mudaram o paradigma da saúde mental. Eu prescrevo muito psicotrópico, é uma baita ferramenta quando bem usada. Mas mesmo assim tem alguma limitação. Por exemplo, para uma droga ser aprovada pelo FDA, ou algum antidepressivo, basta que existam 2 estudos que mostram que tem um benefício diferente do placebo. Então, se tem 8 estudos que mostram que não serviu para nada, que foi placebo, e 2 mostrando que serviu, essa droga é aprovada. E as pessoas usam. E tá tudo bem, pode ajudar, mas não é uma verdade absoluta. E muito da crítica que eu vejo da questão da nutrição, de outras práticas, né, é que fala, não tem estudo. Não tem estudo, então não pode ter. Então, mas peraí, por que não tem estudo? E tem, né, na verdade, agora está tendo cada vez mais. Não, porque teve um que mostrou que não funcionou, e da alopatia? Também tem. Então é uma faca de 2 gumes, né? E acaba sendo 2 pesos, 2 medidas. Então esse é um ponto, né? E por que não tem mais estudo? Porque não interessa, né, para a indústria da grana, né? Por que vai dar lucro estudar a vitamina B12 que não tem patente, né? Vitamina D, não tem interesse financeiro. Então, logo tem menos estudos. Isso é uma coisa que acontece.
né, teoria da conspiração. Pegar quantos estudos patrocinados existem para essa área e quantos estudos tem para qualquer remédio que tenha um interesse, né, que tem patente. De evidências de micronutrientes, Renata, sim, tem sim bastante. Tanto para questões assim, de doença, para diagnósticos diferenciais, isso é uma coisa assim, que lá na residência eu converso muito com os residentes, né? E é uma coisa tida como certa já. E uma psiquiatria clínica bem feita, nem só uma psiquiatria com abordagem integrativa, que se preze, tem que fazer também. Então, o idoso com quadro demencial, que não dosa B12, que não faz uma ressonância, que não vê vitamina D, que não vê sorologia, sim, tá de brincadeira. Tem que descartar coisas orgânicas. Isso é um passo antes, não é nem questão de psiquiatria integrativa, juntar nutrição, né? Sempre, 100% das vezes, dos sintomas de saúde mental, sintomas psiquiátricos, deve-se descartar causas orgânicas. Então, isso é uma coisa tida como certa já. Agora, tem todo um refinamento no sentido da otimização, que é diferente. Não ter doença de ter a saúde otimizada, né? E o que a gente aprende muito na faculdade, a gente aprende muito pouco de nutrição, né, na faculdade. Eu estudei na Unicamp, uma das melhores faculdades de medicina do país, tive muito pouco nutrição, saí sem saber nada, assim, da parte prática. Fui estudar depois. E tá tudo bem, tem a sua proposta lá na faculdade. Mas tem uma diferença entre não ter doença e ter a otimização, né? Os níveis laboratoriais, de maneira geral, eles preconizam a não doença. Então, quando vem lá a vitamina D, por exemplo, laboratório, acima de 30 é normal. De onde que eles tiraram esse número, né? Então, vamos discutir um pouco mais embaixo. Que eles viam que quem tinha um nível abaixo de 30 ficava doente, tinha doença. Agora tem estudos mostrando que para algumas pessoas tem o benefício de manter acima de 50, populações de risco. Então tem um gap aí, né? Que muita gente não dá muita bola. Mas tem sim, tem bastante estudo mostrando essas novidades. Tem muito paciente questionando, né? E acaba sendo uma mola propulsora para nós mesmos, psiquiatras, profissionais da saúde mental, pesquisarmos, estudarmos e levarmos em conta. Está acontecendo uma transição, né? Da demanda que o paciente busca no atendimento de saúde mental. Gente, o doutor Rafael falou uma coisa genial. Uma coisa genial. Não é, isso não é algo absoluto, mas antes de pensar em uma doença psiquiátrica, né, em algo psicológico, precisa se descartar as causas orgânicas. E isso acontece muito. Olha só, o indivíduo que está com uma anemia ferropriva, está com uma vitamina B12 muito baixa, está com uma vitamina D muito baixa, ele vai ter cansaço, fadiga, indisposição, vai ter letargia, ele pode ter dificuldade no sono. Então, são sintomas que vem assim como um like depressão. Eu vejo muitas pessoas chegando aqui no consultório e dizendo assim, Renata, eu acho que eu tô com depressão, eu tô com sintoma de ansiedade, eu tô com sintoma de... E tentar colocar patologia em coisas que, às vezes, são menores. Aí você pede o exame do paciente, ele tá com uma ferritina de 7, ele tá com uma vitamina D de 11, ele tá com um grau de desnutrição intenso, severo. E de micronutrientes que fazem muita diferença na melhora cognitiva, que fazem muita diferença na disposição, que fazem muita diferença no ânimo. E quando a gente suplementa, o paciente melhora bastante. Então, eu queria que, para a nossa audiência, de forma simples, tu conseguisse explicar em que momento o paciente pode desconfiar de uma doença psiquiátrica. E se existe uma linhazinha entre a fadiga e o cansaço por desnutrição, que são coisas, né? A pessoa acorda sem vontade de viver a vida, porque está desnutrido. Ele não tem oxigênio chegando nas células para produzir energia suficiente para ele levantar da cama. Existem alguns pontos em que a pessoa deve observar e procurar um psiquiatra. Porque tem gente que tem, como eu comecei aqui a live, falando uma frase que eu olhei hoje no teu Instagram que eu achei genial, né? O suicídio é a ponta do iceberg de uma doença psiquiátrica tratada de forma inadequada ou não tratada. Então, em que momento a pessoa pode identificar que ela pode ter um transtorno psiquiátrico e que ela precisa procurar um médico psiquiatra? Porque às vezes ela vai em outros médicos, às vezes ela vem no nutricionista e o contrário acontece também.
Acho que os caminhos para o cuidado, Renata, são vários, né? Em relação a se preocupar, suspeitar de um diagnóstico psiquiátrico, acho que é uma coisa muito específica. As pessoas fazem muito isso, se autodiagnosticam, né, bastante, mas eu acho que talvez seja mais importante as pessoas saberem esses sinais de alerta de procurar alguma ajuda, né? Seja um nutricionista, seja um clínico geral, seja um cardiologista, seja um psicólogo, cada um tem uma predisposição e uma aceitação maior em algum tipo de profissional. Eu recebo pacientes de quase todas as especialidades. Hematologista, cardiologista, neurologista, gastro, dermatologista, né? Eu gosto muito da área de interconsulta em psiquiatria. No hospital tem também, né? Então, é muito comum o paciente não vai no psiquiatra primeiro, porque ainda existe preconceito, ainda existe muita desinformação de que ir ao psiquiatra é sinal de fraqueza, ir ao psiquiatra é sinal de que eu vou tomar remédio necessariamente, ir ao psiquiatra é sinal que eu sou louco. Ainda tem muito desse preconceito. Está mudando, né? Mas ainda tem. É muito mais fácil. Eu vou no cardiologista, eu vou fazer um check-up, né? Eu vou no nutricionista, vou fazer uma dieta low carb, uma cetogênica, agora eu vou no psiquiatra, né? Eu vou fazer terapia. Eu não, então eu tenho um Eu preconceito. não Então, sou doida, é, né? A pessoa já. eu não sou doido, é. Sinais de alerta que alguma coisa não vai bem em relação à esfera emocional. Então, se o paciente está tendo qualquer incômodo na área da saúde mental, que está atrapalhando para ele trabalhar, para ele se relacionar, para ele dormir, para ele comer, para ele funcionar como ser humano, é um sinal que vale a pena buscar ajuda, né? Em relação à ansiedade, à tristeza, vivências estranhas, irritabilidade, alteração do sono. Se é uma coisa que dura muito tempo, então, sei lá, terminou o namoro, morreu alguém, essa pandemia aqui, tudo bem um dia dormir mal, tudo bem uns dias ficar irritado, tudo bem se a mãe morrer e ficar uns dias choroso, entristecido. Mas se a coisa dura muito tempo, semanas, meses, é um sinal de alerta de um adoecimento, né? E se o desconforto ele acaba sendo desproporcional, então, se mediante um estresse, eu dou um murro numa pessoa, né? Se eu vi um estouro de um escapamento de carro e eu me jogo no chão com medo que é um tiro. Então, esses três sinais, a intensidade dos sintomas, a duração e a desproporcionalidade em relação ao ambiente. Se é depressão, se é ansiedade, se é transtorno bipolar, deixa que o psiquiatra vai ver. A gente estuda bastante, né? 10 anos para aprender a fazer esses diagnósticos, que ficam mudando, inclusive, né? Então, acho que é mais importante ficar atento aos sinais de alerta do que tentar se autodiagnosticar. E que isso hoje é muito comum, né? Assim, autodiagnóstico de compulsão, de ansiedade e de estresse é uma coisa que a pessoa se irritou um pouquinho ali, até com uma coisa normal da vida, ela já acha que ela tem esse diagnóstico, né? Comer uma barra de chocolate inteira. Ah, eu tenho compulsão por doce. E existe, gente, um fundo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. 90% dos pacientes que chegam na minha frente, eles chegam e dizem assim: eu tenho compulsão por doce. Eu falei, mas Quer ver? Quem você é foi que ao que psiquiatra acha que tem. quando? Só fazer uma breve enquete, Nara. Quem é que acha que tem compulsão alimentar? Digita eu aqui nos comentários para a gente ficar sabendo. Desculpa, interrompi, Renata. Pode continuar. Tá Pode, falando não, da tua experiência pode com falar. compulsão alimentar. Quem acha que tem compulsão alimentar, gente, digita eu aqui, só pra gente ter É. uma noção. O Dr. Google acaba sendo, assim, hoje em dia mais perigoso do que ajuda, Que né? útil. Até na minha tese no meu TCC lá na residência, eu fui estudar justamente isso, a qualidade das informações que os pacientes com quadros de ansiedade e dor crônica encontravam na internet. Então, eu avaliei um monte de páginas, apliquei critério de qualidade, e o resultado não foi muito bom, assim, que a maioria dos sites tem uma qualidade ruim, os que aparecem como primeiro resultado de busca, aparece muita coisa patrocinada, né? Então não é um conteúdo de qualidade, né? E acaba muitas vezes deixando mais ansioso, mais confundindo que ajudando. Muita coisa patrocinada pela indústria farmacêutica. E hoje a gente conseguiu uma receita médica de um amigo. Não é uma coisa difícil. Hoje eu recebi uma paciente que ela estava tomando um psicotrópico porque ela viu no Google que tratava compulsão alimentar, que ela mesma se diagnosticou, estava tomando venlafaxina.
E ela conseguiu a receita com o namorado de uma amiga que é médico. E ela estava Uhum. tomando já há 3 meses o medicamento e notou que estava tendo muita dificuldade de dormir tomando o medicamento. Então, o Google ele pode ser uma grande armadilha, né? Existe, o Dr. Rafael falou isso, a gente não é doido, a gente estuda. Então, quando a gente está ali no consultório passando informação, a gente está passando informação de coisas que já apresentaram uma certa segurança. Então, não é tão simples assim. Voltando a falar sobre a questão da compulsão, a maioria dos pacientes acha que tem compulsão. E quando eu pergunto, mas quando você foi no psiquiatra para ter um diagnóstico de compulsão? Não, eu nunca fui no psiquiatra. Falei, então, pode não ser, né? Pode não ser uma compulsão. Pode ser uma doença psiquiátrica até mais grave. Então, as pessoas, elas não sabem em que momento é um achismo, em que momento isso de fato pode ser uma patologia. Porque eu tenho pacientes compulsivos diagnosticados e Uhum. encaminhados por psiquiatra. E é uma coisa absolutamente diferente, é uma conversa absolutamente diferente, é um comportamento absolutamente diferente das mulheres que são mais estressadas, ansiosas, têm filhos pequenos, trabalham muito e acabam comendo muito chocolate, porque vão buscando ali esse conforto na alimentação. E eu sempre gosto de falar desses casos no consultório, para que as pessoas busquem auxílio médico para terem um diagnóstico ou não se prenderem, Uhum. porque às vezes ela acha, eu tenho um diagnóstico, eu sou compulsiva, então eu não preciso ter nenhuma responsabilidade sobre as minhas escolhas, porque eu sou doente. Mas essa doença não veio de nenhum profissional. Ela que acha que ela é doente, ela procurou lá no Google e já se autodiagnosticou com a doença. E chega ao ponto de algumas, inclusive, em procurarem se medicar, né? O que É. acaba trazendo muito mais complicação, né? O ser humano tem a tendência de tentar se encaixar, né? De se colocar em caixinhas para fazer algum sentido. É uma tendência natural, né? Então, isso que eu estou sentindo, qual é o nome? Qual é o diagnóstico? E muitas vezes o Dr. Google acaba ajudando, atrapalhando, né? Acha algum rótulo, mas nem sempre cabe. Isso é muito comum, não só com a compulsão alimentar, mas com o bipolar, com a depressão, com a ansiedade, que são termos médicos técnicos que são usados de maneira totalmente inadequada, né? Que não correspondem ao diagnóstico propriamente. Da questão da compulsão alimentar, Renata, de fato que tem mais por aí, é uma coisa que não é uma patologia propriamente, mas é um comer emocional, né? A compulsão alimentar é um transtorno alimentar grave, difícil de tratar, onde o paciente ele tem episódios que a gente chama de comer em binge, né? Que ele come, come, come muito até passar mal, se sente muito mal depois, vive em função disso, esconde comida em casa, é uma coisa muito, muito desproporcional, muito intensa. O que é mais raro e, na verdade, o que acaba acontecendo mais desse comer emocional, em poucas palavras, é a pessoa comer, não quando está com fome, mas quando está ansiosa, quando está entediada, quando está nervosa, quando está irritada, para se recompensar, para socializar, né? Que é uma coisa assim muito diferente. Não costuma precisar de medicação, estratégias comportamentais já ajudam bastante, mas tem uma distância muito grande. Mas hoje a gente vive duas epidemias, né? Que nós dois cuidamos, que é a epidemia de obesidade e a epidemia de adoecimento mental. Vou fazer uma outra breve enquete aqui. Quem aqui tem algum problema com peso, né? De estar acima do peso? Escreve peso para a gente ficar sabendo. E se alguém aqui tem algum problema em saúde mental, digita saúde mental, para a gente ter uma ideia. Porque hoje em dia, assim, o que mais tem, né, nos consultórios na rua são pessoas obesas e pessoas ansiosas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Será que é tanta coincidência, né? Justamente essas duas pandemias, né, estarem acontecendo? Eu acho que não. Acho que as coisas estão muito relacionadas. Muito além das questões estéticas, é, o peso, ele está relacionado à saúde. A gente sabe hoje em dia que pessoas obesas são mais inflamadas, têm algumas desregulações hormonais, né? Isso acaba influenciando bastante a questão do humor, inclusive. Então, falar de saúde mental sem falar de atividade física, de alimentação, sim, é meio furada, né? Assim, nós somos seres complexos. E problemas complexos, como um problema de saúde mental, pede uma solução mais elaborada. Então, nós temos o nosso componente, sim, bioquímico, metabólico,
nós temos o nosso componente psicológico, né? O Freud falava que a gente tem um aparelho psíquico, né? Não é uma engrenagem que está lá, mas somos seres psicológicos, né? Morre alguém na família, a gente vai ficar abalado. Nós somos seres sociais, né? Nenhum homem é uma ilha. Pega a pessoa mais saudável do mundo, joga numa ilha, igual aquele filme O Náufrago, né? O cara começa a falar com a bola que vira o Wilson, né? Então nós precisamos viver em sociedade também. A pandemia está adoecendo todo mundo por conta disso, entre outras coisas. Então tem vários suportes que sustentam a nossa saúde. Se a gente vai tirando esses suportes, cai, né? Essa questão da epidemia de obesidade, de saúde mental, não acho que é coincidente. Acho que, na verdade, está muito relacionada, né? Tem. Eu tenho um paciente que ele tem 16 anos e ele tem um diagnóstico de compulsão alimentar. Tem algumas histórias dele, quando a paciente chega para mim e diz assim, Renara, eu tenho compulsão alimentar. Eu gosto de contar algumas das histórias que acontecem com ele e as pessoas, elas, nossa, eu não tenho compulsão alimentar. Esse meu paciente, ele já foi parar no hospital uma vez, porque tinha ovo na dieta dele, ovo tradicional e ovo de codorna. E a mãe tem o hábito de comprar já comida para quinzenas, para mês. Então, ela comprou várias cartelas de ovo, várias cartelas de ovo de codorna. De ovo cozido, gente. Eu não estou falando de barra de chocolate. Isso é o comportamento de um paciente compulsivo. Ele cozinhou 3 cartelas de ovo e comeu até passar mal. Ele foi hospitalizado por conta disso. E esse mesmo paciente, ele nega muito, né, a questão da compulsão, do comportamento alimentar. Ele sempre chora nas consultas, ele tem uma labilidade emocional muito intensa. E a mãe dele foi mandar trocar o revestimento do sofá, né? A capa do sofá. E ligaram para ela lá da empresa que estavam trocando o revestimento do sofá, que tinham encontrado 240 pacotes vazios de Oreo dentro do sofá. Ele comia e enfiava os pacotes ali lá no cantinho e ficava escondido lá dentro, né? Porque lá na casa dele existe essa vigilância de vigiar o lixo, de vigiar tudo por conta da saúde dele. Então, quando eu conto isso, as pessoas ficam, nossa, compulsão é uma doença mesmo. E é uma doença, só que vocês entendam, 2 episódios do comportamento de um paciente compulsivo, o que é muito diferente de eu estou irritada, briguei com o namorado e vou comer uma barra de chocolate para me sentir mais confortável. De fato, no comer emocional, assim, também tem a culpa, também tem um ciclo vicioso, né? Mas é uma intensidade muito menor, né? As estratégias que vão ajudar a pessoa são muito diferentes. Mas hoje em dia, né, Renata, é difícil comer bem, né? Apesar de ter muito mais opção, tanta influência da mídia, quando sai para comer em algum lugar, apesar de ter opções um pouco mais saudáveis agora, né? Eu lembrei agora de um livro, não sei se você já leu, de uma bióloga norte-americana que se chama 10% Humano, Sim, que é um já livro li. que fala sobre microbiota, né? Assim, esse livro é muito legal, né? Eu acho ele bem cartesiano, mas ele tem um mote bem interessante, né? De que, no fim, nós não somos o mestre dos nossos desejos alimentares, né? Como a microbiota, que são as bactérias que nos colonizam, né? O trato gastrointestinal, elas, inclusive, influenciam no alimento que a gente quer, nos nossos desejos alimentares, no nosso comportamento de maneira geral, né? Então, recomendo fortemente quem gostar desse tema, esse livro que chama 10% Humano. É muito, muito legal. Então, em última instância, os desejos alimentares têm uma influência muito grande na microbiota, que a gente estava conversando antes de entrar na live, né? Como é importante não cair na armadilha quando a gente fala nutrição e saúde mental, de ficar perguntando, então o que eu como? Qual que é o segredinho? Qual que é a comida única que se eu comer eu vou ficar bem? E o buraco é muito mais embaixo, né? Literalmente. Um desses buracos é a questão da microbiota, né? Se você até quiser falar um pouquinho da tua experiência, explicar para o pessoal. Hoje essa relação, né? A relação, o eixo cérebro-intestino é o que a gente mais consegue trabalhar dentro da nutrição. Fora, lógico, garantir o aporte dos nutrientes que estão envolvidos na síntese dos neurotransmissores que são responsáveis pelo comportamento, que isso é importante. A serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor que está relacionado com o comportamento.
ele depende de muitos nutrientes para ser sintetizado. Inclusive, é o neurotransmissor que mais se maneja, né, com o tratamento farmacológico tradicional. Então, se você tiver deficiência nutricional de algum dos nutrientes que estão envolvidos ali na síntese, lógico que você vai ter uma menor produção e isso vai ter algum tipo de impacto no seu comportamento. Mas, quando a gente fala em nutrição e saúde mental, sem sombra de dúvidas, o cérebro, eixo, intestino e a relação da microbiota intestinal com a síntese desses neurotransmissores é o que aparece com mais segurança. Hoje, você abre qualquer plataforma científica e encontra um volume altíssimo. E como o Dr. Rafael falou no início, esses probióticos, eles não têm patentes. Então, você não encontra um volume tão alto de trabalhos com probióticos como você encontra com psicotrópicos, com medicamentos. Porque a indústria farmacêutica está aí pagando para quem quiser encontrar resultado de medicamento com saúde. No caso dos probióticos, no caso da nutrição, é diferente. E aí existem alguns obstáculos aí que nos impedem de acessar de maneira mais rápida esses trabalhos. Mas hoje existem muitos trabalhos, inclusive relacionando com a obesidade, relacionando com a saúde mental, a relação de doenças, de síndromes inflamatórias intestinais, que são causadas por essa microbiota. E aí a gente sabe que a nossa alimentação é o grande maestro dessa orquestra. A gente sabe que a nossa saúde intestinal depende direta e intimamente da nossa alimentação. E hoje a gente tem muitas evidências que um intestino ruim, um intestino doente pode interferir diretamente na nossa saúde mental. O nosso cérebro e o nosso intestino, eles são conectados, né? Existe um nervo, um aferente e um deferente, o nervo vago. E o nosso cérebro e o nosso intestino se comunicam, né? Sempre se fala tem uma ligação direta, inclusive. E a gente não sabe nem se é o segundo cérebro, a gente não sabe nem se é a mesma coisa, porque eles estão, né, relacionados. E uma coisa interessante que eu até vi em uma palestra, uma aula, há umas 3 semanas atrás, e li o estudo, é que eles descobriram que as células que compõem esse nervo vago, 90% célula entérica. Então, 90% das células que compõem essa comunicação são do intestino. Aí a gente traz aquela pergunta: quem será que está mandando nessa relação? Né? A gente sabe de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Eles se comunicam bem, mas parece que parte dessa comunicação vem do intestino para o cérebro. E hoje existem algumas cepas de probióticos que estão relacionadas com a síntese de alguns neurotransmissores que são importantes para o equilíbrio do humor. Existem estudos hoje comparando alguns desses probióticos, né, que eles já ganharam o nome de psicobióticos. Isso é uma realidade hoje. Os psicobióticos, eles têm uma atividade importante na síntese de neurotransmissores como serotonina e GABA, que são o lado médico ali, né? E se você tem uma baixa deles, aí você tem os neurotransmissores do lado monstro que vão se manifestar em maior propulsão e vão desequilibrar o comportamento do indivíduo. Então, esses psicobióticos, essas cepas de probióticos, elas estão sendo estudadas como tratamento complementar na farmacologia tradicional. E os resultados têm sido muito impressionantes. Existem estudos assim, com N bem robustos, com um volume alto de indivíduos analisados. Tem um estudo bem legal com um probiótico que chama um Lactobacillus gasseri, e ele foi administrado junto com o escitalopram e o escitalopram sem ele. Então, o resultado, a eficácia, foi infinitamente melhor. Os indivíduos apresentaram melhores resultados em um intervalo de tempo muito melhor. Existem muitos estudos também, como o Dr. Rafael falou, de associar uma boa alimentação, a dieta mediterrânea, como ela é um modelo absoluto de dieta saudável, ela sempre é mais testada, com o tratamento farmacológico tradicional. E os resultados sempre são positivos, né? Então, a nutrição, ela aparece como um pilar que vai ajudar, que vai auxiliar o tratamento psiquiátrico tradicional. E doutor Rafael, eu queria falar de um caso hoje do consultório, e para que a gente entendesse
a extensão da doença psiquiátrica e se existe a possibilidade de alta. Por exemplo, eu recebi hoje uma paciente que ela tem um diagnóstico de depressão e trata essa depressão há 10 anos. Há 10 anos ela faz uso de medicamentos. E ela vem tido um declínio de qualidade de vida absoluto. Hoje, ela tem uma qualidade de vida infinitamente limitada, né? Hoje ela faz uso de 5 medicamentos diferentes. Falei, eu vou falar isso na live pro Dr. Rafael, que eu sempre vejo os stories dele ali. E eu vejo que ele é sempre muito conservador com essa grande associação de medicamentos, porque esses psicotrópicos, eles interagem entre si. Ela faz uso de 5 diferentes, né? Um para dormir, faz uso do Zolpidem. Eu acho que ela faz uso de bupropiona, de quetiapina e de mais 2. E ela tem... Ela me disse assim, Renara, eu não sei mais o que eu faço, porque eu não quero continuar vivendo a vida do jeito que ela está agora. Então, os meus filhos, eu tive diagnóstico de depressão quando eles eram jovenzinhos, eles já estão adolescentes. Eles passaram a vida inteira me vendo, tendo crises de pânico, numa cama, ela parou de trabalhar e ela veio buscar esse pilar da nutrição. E aí ela me perguntou assim, existe alguma possibilidade de melhorando a minha alimentação, melhorando esses outros pilares? Porque a própria psiquiatra pediu para ela, né, convidou ela de maneira bem efetiva para que ela fizesse atividade física. Só que ela não tem ânimo para absolutamente nada, mesmo fazendo uso dos 5 medicamentos. Então, assim, Renata, é um esforço surreal acordar de manhã e ir caminhar. Eu não consigo me imaginar dentro de uma academia. Então, eu tô aqui para tentar equilibrar esse pilar da alimentação que eu tenho, né, a consciência que é muito ruim. Então, ela me perguntou, existe a possibilidade de eu reduzir a quantidade de medicamento? Existe a possibilidade de eu ter alguma melhora efetiva no quadro de depressão? Doutor Rafael, existe alta de um paciente depressivo? Pergunta profunda, né? É. Sem conhecer o caso aprofundado, né, assim, não tem como eu pensar em muitas possibilidades. O fato é que, assim, existem em saúde mental quadros que são graves, depressivos, que são refratários, que precisam, assim, de associação de medicação, que precisam de eletroconvulsoterapia, por exemplo, depressões psicóticas, onde o trabalho não tem ECT, né? Que é uma técnica assim, que é a bala de prata da psiquiatria para alguns casos. Funciona que é uma beleza. Quando eu me formei em residente, a gente fazia bastante eletroconvulsoterapia para pacientes com esquizofrenia refratária, bipolaridade, depressão psicótica, e o sujeito melhora de uma forma. Então, existem sim casos que nada ajuda, mas costuma ser a exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. E, assim, fez tudo que podia, da alimentação, fototerapia com luz solar, luz azul de manhã, alimentação, suplementação, e não melhorou. Associa antidepressivo, e não melhora. Existem casos assim, né? Mas é minoria, é a minoria. Primeira coisa, assim, quando a gente pensa em depressão refratária, é ver de fato como é que está o ambiente, né? Então, alimentação, sono, atividade física. Tem pacientes que estão num quadro depressivo tão grave que eles não têm nem esse drive para conseguir fazer uma caminhada. É até desumano falar assim, olha, vai para academia. O sujeito, ele só quer morrer, né? Ele não tem energia nem para se matar, inclusive, muitas vezes. Então, é uma coisa que não cabe naquele momento, né? Mas uma primeira coisa, assim, que é uma coisa que eu vejo muito no consultório, é diagnóstico errado. Muitos dos depressivos que não melhoram são, na verdade, pacientes com transtorno bipolar, que começa com um quadro de depressão, tem algumas peculiaridades, né, mas que não melhora com tratamento convencional que é antidepressivo. E aí fica sambando. Até melhora a alimentação, faz terapia, faz exercício, mas não melhora. Então, são pacientes bipolares que ainda não tiveram um quadro de mania. Então, eu, assim, pensei, entendi um paciente, ó, tem depressão que não melhora, a primeira coisa que eu penso é se ele não é bipolar. E eu vou investigar a fundo se ele não é bipolar, porque o tratamento é totalmente diferente, né? Agora, um paciente que está no tratamento, ó, é depressão mesmo, não é bipolar, é uma condição assim, essencial otimizar as vitaminas, a nutrição, reduzir o padrão inflamatório, né? A gente sabe que a depressão é uma doença inflamatória, em última instância. Até os cardiologistas agora, Renata, eles estão, nas guidelines deles, eles estão sendo orientados
a investigar sintomas depressivos, 2, 3 sintomas depressivos no screening deles, para pacientes que já tiveram algum evento cardíaco, porque se eles tiverem depressão, eles têm uma chance muito maior de reinfartar, né? Porque é uma doença inflamatória e impacta na saúde cardiovascular como um todo. Aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de novos infartos. Então, o que a gente começou a conversa hoje falando nisso. É essencial que, para ter uma boa saúde mental, tenha uma boa alimentação, mas não é uma garantia. Então, pode ser que você se empenhe, faça toda uma modulação, mude o hábito intestinal e que ele melhore um pouco. Dificilmente não melhora, né? Tem uma frase que é assim, onde há doença mental, há doença intestinal. Eu, eu truco aqui alguém que tem algum quadro de ansiedade, depressão e que não tem nenhum problema intestinal. Que não é constipado, que não tem diarreia, que não tem intestino solto, que não tem distensão abdominal. Eu truco, assim, é muito difícil, é muito raro, né? Onde tem doença mental, tem doença gástrica também. E, assim, mesmo otimizando a questão da alimentação para esse paciente, Renata, então, a sugestão de você conversar com ele, pensar no diagnóstico de transtorno bipolar, tá? Pensar nas otimizações que existem, né? Então, com carbonato de lítio, com antipsicótico, existem combinações de antidepressivos que têm ação sinérgica, né, com a serotonina. Então, por exemplo, uma combinação muito boa para a depressão refratária é venlafaxina mais mirtazapina, né, que a gente chama do Rocket Fuel California, que é o combustível de foguete, porque dá um up na pessoa, né, no tônus noradrenérgico. Então, assim, tem muito que ser feito. A ketamina, que estão estudando hoje em dia, o próprio ECT, se ela é refratária mesmo, fazer uma sessão de ECT para ela conseguir melhorar o drive dela e fazer uma atividade física, se beneficiar de outras ferramentas, né? Mas esses pacientes existem, eles aparecem, lá na enfermaria bastante, inclusive, né? Mas são exceção de exceção de exceção. E a maioria das pessoas que têm depressão, que falam que não melhoram, não costumam envolver outros cuidados além de tomar remédio. E essa coisa do remédio acaba vindo do modelo do adoecimento, né? Porque como é que a gente entende um adoecimento mental? A gente acaba colocando aquele paradigma cartesiano de uma engrenagem que está quebrada. Então, um relógio que está quebrado, escangalhou uma engrenagem, eu vou lá, tiro a engrenagem quebrada, ponho uma nova funcional e a máquina volta, né, sem prejuízo nenhum. E nós não funcionamos assim. Nosso corpo como um todo e muito menos a nossa mente. Os diagnósticos são modelos, são apanhados de sintomas, né? Inclusive, os diagnósticos mudam ao longo do tempo. Estamos na quinta edição do DSM, de tempos em tempo. O que a depressão mudaram os critérios, né? Mudam os nomes, surgem doenças, somem doenças. Então, não é uma coisa palpável. E o adoecimento mental envolve muitos fatores. Mas, com o advento dos psicotrópicos, né, o pessoal ficou muito focado na questão da hipótese das monaminas, da dopamina, do ácido gama-butírico, né, dos neurotransmissores, como se o adoecimento mental fosse simplesmente neurotransmissor de menos ou neurotransmissor de mais, né? E o buraco é muito mais embaixo. Então, uma imagem que eu gosto, assim, para explicar o funcionamento dos neurotransmissores, que são muito importantes, mas não são a única coisa, imagina assim, tem uma porta, é uma grande porta que tem que abrir para o cérebro funcionar. Para abrir uma porta, tem que ter uma maçaneta, né? Então, a maçaneta vai ser a serotonina, vai ser o GABA, vai ser a dopamina. Mas tem uma trava. Tem a maçaneta e tem uma trava ali, né? A trava vai ser algum cofator, então a vitamina B12, a vitamina B6, a vitamina D. Então tem a maçaneta, que é o principal, vamos falar assim, mas tem mais uns 30 cadeadinhos ali, que se você não abrir, não se trancar, a porta não vai abrir, né? Então, para a serotonina funcionar, não adianta o sujeito tomar a dose máxima da venlafaxina se ele não estiver comendo, né? Vai ter algum efeito, mas não vai estar otimizado. Uma pessoa que está com uma hipovitaminose D e fica tomando antidepressiva, né? Então, essa imagem da porta acho que é muito ilustrativa. Tem um monte de cadeado. A maçaneta é o principal, mas se não deixar, não destrancar tudo o resto, né, vai ser limitado e a porta não vai abrir. Eu vou usar essa analogia no consultório agora. Vou anotar isso, vou falar para todo mundo que chegar aqui. E é exatamente isso aí. isso. Né? As pessoas focam ali no que é o principal, mas existem esses pequenos cadeadinhos, né? Existem uma série de vitaminas e minerais que estão envolvidas nesse processo e que se elas estiverem em deficiência, gente,
o medicamento central não vai funcionar. É o caso dessa paciente. Ela nunca tentou fazer absolutamente nada que não fosse tomar medicamento. E não funcionou. É. Né? Não funcionou, porque ela não teve melhora alguma. Pelo contrário, ela relata que na época do diagnóstico ela não se sentia tão mal como ela se sente hoje, mesmo com o manejo dos medicamentos. Mas é uma paciente que tem um intestino muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu já fiz até esse desafio no meu Instagram. Eu desafio um indivíduo que tem uma doença psiquiátrica e que não tenha um problema intestinal também, gástrico-intestinal. Como é que foi o desafio? O resultado foi assim, 100%, né? Foi É. 100%. E na prática acontece que é 100% também. Desses nutrientes, eu vou citar alguns que são importantes aqui, só para que vocês tenham uma noção. A vitamina B12, a vitamina D. O zinco, ele é um cofator enzimático importantíssimo aí nesse processo de conversão, né, do triptofano em serotonina, que é uma síntese que acontece dentro do nosso corpo, né? O magnésio é um nutriente muito importante. O DHA, que é uma conversão do ômega 3. Todos esses nutrientes, eles ajudam a modular esse sistema aí de neurotransmissores que são os responsáveis pelo nosso comportamento, pelo nosso humor. Então, como o Dr. Rafael falou, o medicamento, ele às vezes é uma necessidade, né? Desde que você tenha um diagnóstico bem feito, que isso às vezes não acontece. A paciente acabou de falar que tratou depressão por 6 anos e depois de 6 anos descobriu que tinha transtorno bipolar. Então, enquanto você não tem um diagnóstico bem feito, é muito difícil você conseguir ter um tratamento eficiente, mas que o medicamento, ele não é a única alternativa. Ele não vai trazer o melhor resultado do mundo sozinho. Por isso que é importante hoje o indivíduo que tem um diagnóstico de uma doença psiquiátrica buscar também os outros pilares que vão ajudar. Um indivíduo que tem um diagnóstico de uma doença psiquiátrica, ele busca um auxílio nutricional para repor tudo que ele precisa, para colocar todos esses nutrientes no lugar. Para ter uma alimentação anti-inflamatória, porque a gente sabe que as citocinas inflamatórias, elas podem, né, desviar a rota de produção de serotonina. E nesse desvio é produzida uma substância que faz o oposto da serotonina. Os alimentos inflamatórios, o intestino inflamado, o indivíduo obeso, que produz mais citocinas inflamatórias no tecido de gordura. Então, quando você tem um auxílio complementar, quando você consegue estar em condições de fazer uma atividade física, busca um profissional que vai te ajudar, vai te orientar a fazer algo que seja possível, a fazer algo que te dê prazer. Porque, assim, essa imposição nessa condição, vai fazer musculação. Essa paciente hoje, ela teve essa indicação de fazer musculação. Ela disse, eu não consigo me enxergar faz qualquer coisa, pula em casa, dança, tenta se movimentar, faz tudo o que for possível. A gente precisa dar um primeiro passo e depois busca ajuda profissional de um profissional de educação física também. Então, a gente tá faltando 5 minutinhos para nossa live encerrar. A gente passou voando aqui, né? Acho que se deixasse, a gente faria aqui 3 horas de live falando sobre esse assunto. Então, eu queria para o Dr. Rafael deixar as considerações finais, os convites finais aí para a gente. Passou voando. Acho que a mensagem final, assim, que sempre tem algo a mais a ser feito no tratamento de saúde mental, além do psicotrópico. É uma baita ferramenta. Quando precisar ser usada assim, usa. Mas que a minoria dos casos que precisa usar para sempre, né? E que mesmo os casos graves, né, de esquizofrenia, de transtorno bipolar, que são casos que a gente sabe que se tira o remédio, tem uma chance muito grande do paciente piorar, né? E ele consegue ter uma qualidade de vida boa com o tratamento medicamentoso, mas ainda assim tem o que ser feito em relação a reduzir neuroinflamação, a reduzir oscilações de humor. Estava lendo um trabalho recente mostrando assim, para pacientes bipolares com medicação, uma dieta assim, com menos farinha branca, com menos alimento de índice glicêmico alto, como eles têm uma melhor resposta no sentido de não ficar oscilando tanto o humor, né? Então, sempre vai ter o que fazer, seja TDAH, Alzheimer, esquizofrenia, essa parte mais grave da psiquiatria, mais hardcore, né? Para casos mais leves, inclusive onde não há adoecimento mental. Eu mesmo, na pandemia, aqui em casa, eu e minha esposa, a gente mudou muito a alimentação. A gente estava cozinhando, ela fez uma cetogênica, eu estava fazendo uma low carb. Reduziu muito minha distensão abdominal
Mas final de semana agora eu fui pra praia. Meus sogros mudaram pra praia, moram em São Paulo, cansaram da vida urbana, foram pra praia. Aí come, churrasco, come mais porcaria, mesmo assim, muito tranquilo, me dá uma fadiga, né? A gente fazia exercício de manhã, caminhava, mas eu fiquei assim, fadigado, fiquei distendido. 2 dias que eu saí um pouco da rotina alimentar. Então, a questão da alimentação influencia muito na disposição, no humor, né? Na saúde mental, seja para quadros graves, seja para pessoas que não têm nenhum problema de saúde mental propriamente. Influencia e levar isso em conta. E assim, e só dá para falar que tem um transtorno psiquiátrico propriamente se tiver feita uma investigação mínima, né, para descartar causas orgânicas. Daí tem um salto desse ponto de otimizar a saúde mental, né, que é um trabalho que você se propõe a fazer, eu faço pouco no consultório também. Mas quero agradecer o convite, é sempre bom falar desse assunto. Fico à disposição para a gente conversar outras vezes e deixo você encerrar a tua live, Renata. Obrigado, viu, pelo convite. Doutor Rafael, uma honra. Isso aqui vai ser um presente, é uma pérola. Eu vou deixar salvo, porque vocês merecem que isso fique salvo. Vocês merecem compartilhar com as outras pessoas as palavras geniais desse grande médico que eu já admirava e agora admiro mais ainda. E assim, a nutrição ela vai contribuir nas doenças psiquiátricas, seja aportando os nutrientes adequados, seja modulando o intestino, seja modulando o potencial inflamatório da dieta. E isso sempre vai trazer algum grau de melhoria para esses indivíduos, né? E vai estar ali juntinho com o tratamento convencional, trazendo melhores resultados. Então, É. não negligenciem este pilar. Mostrem para todo mundo essa live de um profissional super competente, falando de que as doenças mentais, elas são multifatoriais, então elas precisam ser abordadas de todas as maneiras possíveis para que o paciente tenha melhora, tá? Gente, então... Só deixar o convite para o pessoal, Renato, desculpa interromper. Eu convido o Pode pessoal a tirar falar. um print dessa live e postar nos próprios stories e marcar a gente, contando uma coisa que aprendeu, uma coisa que achou útil, que achou de diferente. Tira um print, fazer um joia aqui, tira um print, põe nos stories e marca a gente para saber que vocês também estão conosco nessa missão, né, de divulgar conhecimento de saúde mental com abordagem integrativa. Isso mesmo. Tirem aí um print, marquem a gente, digam o que é que vocês aprenderam e compartilhem com as pessoas que precisam, porque hoje, no meio dessa pandemia, a gente sabe que muita gente está precisando de amparo, muita gente está precisando de ajuda e às vezes essas pessoas não têm acesso à informação de que existem outros pilares que devem ser trabalhados. Então, fica aí com vocês, gente. Um beijo. Muito obrigada por essa audiência maravilhosa. Tivemos uma audiência super boa, doutor Rafael. E mais uma vez, Legal. obrigada pelo convite, gente. Sucesso, viu, na sua jornada de lives aí. Tchau, tchau.